Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com a nossa série Hermínio Corrêa de Miranda, pesquisador, professor e pesquisador, aqui com a Ana Maria Corrêa de Miranda, que é a filha do professor Hermínio, mas agora vamos remodelar essa série de uma forma um pouco mais diferente, juntando duas coisas em uma, né, Ana? A valorização da vida, que é uma necessidade muito grande por parte de todos nós. Nós vivemos tempos de guerras e nós pensamos que é apenas a guerra, né, Ana, lá, a Rússia lá com a Ucrânia, agora Israel e Palestina, mas são muitos países, cerca de 90, 91 países em guerra. É muita coisa, é quase a metade do planeta em guerra. Verdade. Então, né? E nós também temos a questão, né, na semana que vem, dia 2 de novembro, finados. Mas o que isso teria a ver com o nosso assunto? Dia dos Finados nos faz refletir sobre uma coisa muito importante, que nós precisamos, né, Ana, valorizar aqueles que amamos aqui, principalmente aqui, enquanto ainda estão conosco, porque nós temos a necessidade da visualização, a necessidade de um abraço, de tocar, né? E quando isso não é mais possível, por mais que nós saibamos que a vida continua, como diz Chico Xavier, a saudade é uma dor que fere em dois mundos, tanto aqui quanto lá. A nossa alegria aqui é a alegria de lá, e assim vai. Mas a vida, ela nos faz, às vezes, aprender da forma mais dolorosa, quando nós não queremos aprender através do amor, e enquanto estamos juntos, às vezes somente enquanto nós estamos distanciados através do corpo físico, na distância daqueles que estão encarnados e desencarnados, não é mesmo, Ana? Eu acho. Eu acho que é uma questão de. A palavra é essa mesmo, valorizar, não, não digamos assim, a vida, que é uma coisa imensa. Cada segundo da vida, cada minuto da vida, cada momento da vida, cada dia da vida, cada noite da vida. Porque isso é o que vai tecer, né, o nosso todo. Uma conferência que o papai fez uma vez, ele fala de um tapete que ele vai tecer e ele começa a receber fios, né, coloridos para tecer aquele tapete. Então, a nossa vida, a finalidade da nossa vida é tecer um tapete, ou seja, na minha opinião, né, é aglutinar em volta da gente pessoas que a gente ama ou que poderá vir a amar e como a gente deve amá-las, de que jeito. E aí a gente, de todos os lugares, de todas as coisas que a gente fizer, de todas as aventuras em que a gente se meter, na verdade, nós vamos recebendo aqueles fiozinhos para tecer o nosso tapete. Às vezes nós vamos tecer lá e o negócio é errado, vai sair errado. A gente desmancha e faz de novo. Eu acho que é assim que, sei lá, a gente poderá chegar a uma conclusão, a uma coisa mais positiva, porque principalmente com pai e mãe, né? Que são os dois esteios da nossa vida. Pai e mãe, pelo menos para mim, foi os dois esteios da minha vida. Então, É, a falta que eu sinto deles é uma coisa muito dolorida. Mas é isso. e nesse sentido, sabe, Ana, nós temos
que, que ver que não são todas as pessoas, né? Isso a gente vai tendo buscando e encontrando essa explicação, né? A doutrina espírita nos traz essa explicação da família corporal e a família espiritual. A família corporal ligada pelos laços de sangue, mas que a família espiritual, ou seja, aquela que independe dos laços consanguíneos, ligadas pelos laços de afinidade, carinho, afeto, amizade e tudo mais, isso transcende, né, o corpo físico. Sim. E, né? Então, aí justifica isso que tu disse agora. Muitas vezes, nós não estamos entre afetos, estamos entre desafetos. Claro que nós também falhamos com eles. Não que nós somos os anjinhos dando a chance para eles, longe disto. Mas isso que tu disse da tua relação, que tu sempre deixou clara, né? De carinho, de proximidade, né? Tanto com o professor Hermínio quanto com a tua mãe, mostra que quando quando há essa ligação anterior, né, entre almas, vamos dizer assim, mais do que afinidade, vamos dizer assim, já de muito tempo, a saudade ela é algo constante. Claro que a gente não se revolta com Deus, mas a gente só tem saudade daquilo que é bom, né? Mas a saudade ela é permanente, né? Você falou uma coisa aí. A gente não tem saudade só do que é bom, a gente tem saudade até daquilo que nos machucou, porque a saudade que nos machucou, às vezes, nos ensina mais do que a saudade que nos fez felizes. Então, a gente passa esses momentos também, daquilo que machucou a gente, mas que lá adiante a gente vai ver por que aconteceu alguma coisa na nossa vida, naquele ponto que dependeu daquela repreensão, daquele castiguinho, assim, né? Daquela conversa menos agradável entre as pessoas, né? A gente vai aprendendo assim, eu acho. A gente não aprende só com as coisas boas, não. Eu acho que a gente aprende até mais do que com as coisas menos boas, não vou dizer ruins, mas as Sim, ruins, sim. então, a gente sofre muito espiritualmente, né? Deus nos dá a força para superar, porque nós continuamos a viver, é claro, e a vida é eterna, e nós temos muita coisa que fazer nessa vida, mas as coisas são divididas em boas e não muito boas. Eu não vou dizer más, eu vou dizer boas e não muito boas. E às vezes a gente aprende mais com as não boas. Ou então, algum ponto no futuro, nós vamos dizer assim: puxa vida, mas como é que eu fui aguentar aquilo? Como é que aquilo pode ser? Mas a gente está tendo um momento de uma certa tranquilidade por alguma coisa que pertenceu àquele momento que nos fez tristes. Por que nós ficamos tristes naquela época por causa de uma discussão, de uma briga, de uma qualquer coisa assim negativa? A gente vai aprender como se portar naquele momento que a gente está sofrendo agora, né? Ou num futuro qualquer. Eu aprendi muito com coisas negativas, em toda, porque com a minha idade eu tenho muita experiência de vida, né? Eu vivi uma vida muito plena. Com 6 anos de idade, eu fui para Nova York, simplesmente. Eu não tinha nem ido para a escola aqui no Brasil ainda. Eu ainda não era alfabetizada. E eu estou um dia em Volta Redonda e no dia seguinte em Nova York. Sabe aquele susto? Você leva. Sim. Mas em criança, as coisas mais ou menos
se fundem, entendeu? Eu cheguei lá, desci do Uhum. avião e disse assim, bom, o que, que é isso aqui? Isso aqui é um lugar diferente. Mas você vai se acostumando de uma tal maneira que você se apega àquilo. Ou então você, você consegue resolver aquele problema dentro de você aos pouquinhos. Muito a vida é assim, aquele minuto a minuto, hora por hora, dia por dia. E quando você vê, você dominou o assunto. Eu, pelo Tu menos, foi falou uma assim. coisa. Sim, sim, Foi desculpa assim. te interromper, Ana. Não, Tu falou absolutamente uma uma coisa, conversa. uma coisa muito importante que tu falou agora. A vida, ela é feita de minutos e minutos, de instantes e instantes, né? É, Sabe, Ana, tem uma questão, se não me engano, na obra A Gênese, que é a quinta obra da codificação do Kardec, da doutrina espírita, ali colocado para Deus só existe o tempo presente. Para Deus, passado, futuro, passado, vamos dizer assim, é uma terminologia nossa, que nós colocamos, que nós utilizamos. Ou seja, ele não olha para os nossos erros que nós cometemos, ele olha para o hoje, para nós. Então, nós precisamos aprender com as crianças neste sentido. Aí, é, a criança ela não se prende a mágoas, ela não se prende a dores, né? não, Nós, sim. Ah, eu vou ofender a Ana, aquilo vai ficar aqui, né? Eu é, vou, a Ana vai me dizer uma coisa torta, vai ficar aqui, né? Ah, mas a doutrina espírita... Sim, a doutrina espírita pode nos explicar, olha, não vale a pena, vamos trabalhar essa vibração e tudo mais, mas nós precisamos trabalhar isso dentro de nós, porque nós ainda somos muito imperfeitos, né? A criança, ela assimila isso de uma simplicidade, como tu disse. Eu estava em Volta Redonda, né? Tu disse. Volta Redonda, no Volta estado do. Redonda num dia, no outro dia eu estava em Nova York, Eu não sabe? entendi aquilo. Naquele momento eu não entendi, mas eu fui É. entendendo no dia a dia, sabe? Eu cheguei lá com 6 anos, como eu te disse, eu ainda não tinha ido à escola aqui, que não se ia para a escola antes dessa idade, e de repente, nem se eu tivesse ido à escola teria me adiantado, porque eu não sabia falar a língua de Hum, lá. O que adiantava eu ter ido à escola aqui, a ser alfabetizada, chegar lá e falou assim, alô, em vez de hello? A pessoa não ia entender o alô. Eu tinha que aprender tudo de novo. Então, a vida é um constante, contínuo, sem fim aprendizado. Cada, cada, cada coisa que nos acontece, virar de uma página de um livro é uma coisa nova, é um aprendizado, né? Uma é, campainha que toca quando você está no meio de um telefonema é um aprendizado. Você tem que saber sair daquela situação com tranquilidade. Não, eu queria te não, perguntar. Desculpa, Ana, pode falar, eu às vezes não era atropelo. isso mesmo. A gente está batendo um Ai, papo que aqui. mania que eu tenho. Não, a gente está conversando, ué. Ai, ai. Pode, Ah, eu queria te perguntar uma coisa, que tu pudesse colocar pergunta. para as pessoas aqui, em geral, porque as pessoas que nos assistem, algumas, a sua mãe, grande maioria, sim, são espíritas, mas algumas pessoas não são. Outras estão conhecendo a doutrina espírita. Como, né? Nós já conversamos na primeira série, Hermínio Corrêa de Miranda, que é o teu caso, né? Então, o fato de ser filha do professor Hermínio de Miranda não significa que o conhecimento da doutrina espírita que tu tenha seja o mesmo. Então, agora,
devido às circunstâncias da vida, né? Toda a vida que tu teve, profissional, familiar e tudo mais, agora te é proporcionado este conhecimento, este conhecer da doutrina espírita, né? E das obras do professor Hermínio, né? Então eu queria te perguntar o que isso está modificando e causando o impacto disto positivo na tua vida. O impacto em geral. Claro que eu acredito que não há impacto negativo neste sentido. Pelo contrário, né? Por isso que eu digo, impacto positivo na tua vida. Olha, você não faz ideia. Aliás, eu acho que nem eu estou fazendo ideia ainda do bojo da coisa, entendeu? É uma coisa assim tão impactante as coisas que eu estou aprendendo, porque eu tenho que ser absolutamente sincera. Eu sou neófita em plume, como eu digo sempre, em relação à doutrina espírita. Não conheço nada. Fui criada toda a família do papai e toda a família da mamãe, que eram, assim, 10 filhos de cada lado. Vovó, mãe do papai, teve 10 filhos, vovó, mãe da mamãe, teve 10 filhos. Então, foram 20. Dos dois lados eram absolutamente católicos, não tem um fora. Aliás, hoje que eu digo, eu tenho uma prima, filha da última tia, da última irmã do papai que morreu o ano passado. Ela é espírita, mas é a única da família dos 20 que se reproduziram várias vezes, entende? Então, eu não tinha nenhuma. Eu tinha conversas com o papai espiritualizadas, não espíritas. Eu tinha conversas espiritualizadas com ele. Por exemplo, eu sabia que ele era um grande. Nossa, eu acompanhei ele, nós, desde pequenininha. Eles casaram em agosto de 42, eu nasci em agosto de 43. Então, eu só não estive com eles 3 meses, que foi setembro, outubro e novembro, a mamãe ficou grávida. Aí eu só não estive com eles 3 meses. A partir do 3º mês eu já estava com eles, até eles morrerem, todos dois. Mas o que eu aprendi com eles foi assim, naquele minuto a minuto, naquele dia a dia, naquela expressão facial, naquele modo de ensinar uma coisa, naquele modo de repreender uma coisa. Então, o papai, principalmente, era muito severo em termos de coisas negativas. Eu nunca ouvi esse homem gritar, nunca, jamais levantar um dedo. Eu nunca vi, nem para nós, nem para a mamãe, nem a voz. Ele não brigava, ele não discutia, porque ele já tinha aquela coisa dentro dele que ensinava a ele que aquilo não era o certo. Ele foi criado assim na religião católica e depois ele viu que na doutrina espírita é a crença em Deus, na doutrina, nas coisas certas, direitas, corretas, humanas, amorosas, né? Que você realmente aprende. Então, ele era um pensador, ele era um homem que meditava muito, quieto, silencioso. E a mamãe era o oposto dele. A mamãe era alegre, a mamãe era dada, a mamãe gostava de conversar com as amigas dela, com os parentes dela e tudo. E o papai já era mais fechado. Então, nós três, meus irmãos e eu, fomos criados desse jeito. Mas cada um saiu de um jeito. Eu, por exemplo, eu vivi toda a minha vida na religião católica, mas eu sou aquilo que o papai chamava de uma católica genética. Um católico genético, que é um que nasce na família católica, mas não frequenta a religião. Eu estudei em colégio de freiras a vida toda, eu me formei numa faculdade católica,
mas eu não era assim uma pessoa muito religiosa, não. Não fui. Já minha irmã é completamente católica. E meu irmão não tem nenhuma religião definida. São três pessoas diferentes criadas da mesma maneira. Cada um é diferente do outro. Então, o aprendizado da doutrina tem me ensinado, o aprendizado não, as coisas que eu tenho, o pouco que eu tenho lido, porque para fazer as lives que eu faço, eu tenho que estudar muito aquele determinado assunto que eu vou falar. Então, eu não tenho tido muito tempo para ler as obras de Kardec, né? Mas o que eu ouvia o papai falar me vestia, entendeu? Caía assim como uma vestimenta em mim, espiritual. E eu segui isso nele, não a doutrina, porque eu não conhecia, mas eu escolhi seguir o jeito de ele ser. É isso, mais ou menos isso. Sim, sim. E isto mostra, né, Ana, que não há tempo exato para que as pessoas pensem pelo contrário. Ah, eu já tenho tantos anos, agora como é que agora eu vou conhecer a doutrina espírita? Que diferença? Isso não vai fazer diferença alguma. Não, pelo contrário, né, Ana? Ah, Nós não podemos nos apegar a eu tenho tantos anos, tenho mais o que conhecer, né? Muito pelo contrário, né? Mais do que conhecer é descobrir um mundo novo, né? Porque um fato muito interessante, né, Ana, que veio com a doutrina espírita, são os amigos que tu descobriu, redescobriu e outros que tu ganhou, que vieram não. de brinde com a doutrina espírita, né? E outra coisa também, com esses amigos que eu tinha, né, que eu já tinha descoberto, vamos dizer assim, foram três fases da minha vida. Foi a minha vida nos Estados Unidos como uma criança, que eu tinha um círculo de amiguinhas, eu era 6, 7 anos, saí de lá com 11, então nós éramos todas da mesma idade. Aquilo foi um determinado aprendizado que entrou na minha vida, aliás, muito terno, amizades muito ternas. E depois eu vim para o Brasil, já estava com 11 anos, aí já foi a fase da adolescência, que era outra coisa, né? Aí me formei, fui trabalhar, aí veio outro grupo completamente diferente, já um grupo adulto, mais, né? Mais conhecedor das Sim. coisas e tudo, que também ficou dentro de mim, entrou dentro de mim. E depois que eu me aposentei, aí veio agora essa surpresa de repente, assim, puf, a minha vida mudar disso para isso. Porque eu tive que me adaptar com toda alegria, por sinal, com muito medo de errar. Isso eu tenho, muito medo de errar. Mas eu estou tentando aprender as coisas. Parece até uma criança falando, né? Mas eu sou honesta, eu não sei nada. Eu não sei nada, não estudei nada, nunca tinha estudado nada. Eu ouvi o papai falar, isso sempre. E papai chegou a fazer regressões em mim, né? Então, eu nem sabia o que era, como era um passe magnético. E eu já estava formada. Eu já era formada em direito quando ele me dava os passes magnéticos. E eu não sabia o que era o direito, porque não havia aquele entendimento das coisas ainda. Mas, de repente, as coisas começam a chegar até o meu conhecimento, mesmo sem eu procurar, entende? Não estão em livros. Eu estou aprendendo assim do ar. As coisas chegam até a mim
por meio de gente como você, como as pessoas que eu herdei do espiritismo através por conta do papai, que hoje eu estou conhecendo melhor. Hoje essas pessoas são minhas amigas. Antigamente essas pessoas eram, eu ouvia falar delas, é diferente, entende? Gostava muito delas, porque todas as pessoas que conviviam com o papai eram pessoas maravilhosas, eram realmente maravilhosas. Luciano dos Anjos, Deolindo Amorim, Valdo Vieira, Chico, Divaldo, Dona Ivone, todas essas pessoas eram muito caras ao papai, o papai tinha loucura. Então, aquilo, eu vivia essas pessoas, mas eu não conhecia o que era, como elas eram. Hoje eu posso imaginar o que elas eram. Você está entendendo? Pelo pouco que eu conheço, pelo mínimo, ínfimo milímetro quadrado do que eu conheço, eu posso imaginar como essas pessoas eram na grandiosidade de cada uma delas, e, lamentavelmente, eu não tive contato. Mas, por algum motivo, deve ter sido para que eu aprendesse agora. Não vou ter muito mais tempo para aprender, mas eu tenho certeza que cada uma delas vai ficar no meu espírito gravados. Divaldo, esses todos que eu mencionei aí, Luciano dos Anjos, que é um amigo, era um grande amigo do papai. Então, todas essas pessoas, e as pessoas sobre as quais ele escreveu, né? As pessoas com quem ele pesquisava, Ian Stevenson, Helen Wambach, Edith Fiore, esses grandes daquela época, pesquisadores também, essas pessoas hoje em dia estão me emocionando com os ensinamentos delas. Eu lamento ter perdido tanto tempo, mas tudo tem uma razão de ser. Nós não podemos dizer que perdemos, né, Ana? Perdemos tempo, né? A vida caminhou. Oi? Gastamos Desculpa. o tempo de uma maneira diferente, né? Que podia ter sido muito melhor, só isso. A vida caminhou no seu tempo, no seu rumo, claro, de acordo com as nossas escolhas, né? Cada escolha nossa vai direcionar, vai abrir uma porta aqui e ali, mas no teu caso, como tu disse, até me permite fazer uma correção aqui que, né? Eu pelo menos fico agoniada quando alguém fala assim. Eu não tenho mais muito tempo. Nós não sabemos o dia que nós iremos desencarnar. Nós não temos aqui a nossa ficha da nossa reencarnação. Lógico. Então, nós não podemos dizer isso, né, Ana? Então, tu tem uma Não pode. vivência. Nos Estados Tem uma Unidos, vivência. Desculpa, lá pode nos falar. Estados Unidos, coisa agora que me veio à cabeça uma coisa. Eu era uma criança lá, né? Eu vivi lá vamos dizer assim, de 6 anos e meio a 11 anos. Então, quando nós chegamos lá em 1950, a televisão estava saindo, a televisão estava nascendo a televisão preto e branco, tá? Não era a televisão colorida, a televisão estava nascendo. Então, eu fiquei encantada com aquilo, né? Mas a vida foi passando e eu fui me adaptando muito e aprendi muita coisa lá e tudo. E depois com os americanos também, mas uma coisa interessante, nós estamos falando de idade e que a gente não sabe quando vai morrer. De repente, teve uma senhora lá que começou a pintar cartões de Natal. Ela tinha 80 pedrada anos, sabe? E ela começou a pintar cartões de Natal com essa idade. Ela nunca foi pintora. De repente, puf, começou a pintar. Ficou sendo conhecida como a vovó Moses, Grandma Moses.
o nome dela é Moses, né? Você acredita que essa criatura se tornou uma das maiores artistas dos Estados Unidos com 90 e tantos anos de pintar cartõezinhos? Tá vendo? Olha que coisa, Grandma Moses. Nunca me esqueço disso. Ela começou a vida com 80 e muitos. É. Não, e outro detalhe, Ana, o teu esforço em estar agora conhecendo a doutrina espírita, tá? Me permite ser meio indelicada, mas com 80 anos vou revelar a tua idade, perdão, tá? Me perdoa. Eu tenho 80 anos, Me acabei de fazer, perdoa. todo Não se, orgulho. não se pergunta, não se diz. Não. Mas é uma questão de, como tu diz, com muito orgulho, de se ter orgulho, né? É, Completar 80 anos. Então, agora, com estar conhecendo a doutrina espírita, mostra que há tempo para tudo na nossa tem, vida, tem. para cada coisa. Ah, mas eu já tenho tantos anos. Tu sabe, Ana, que outro dia eu estava vendo na televisão, aí eu ainda comecei a rir, ainda conversando com uma amiga na academia, eu ainda comecei a rir, eu disse, olha, eu ainda vou ter que perder um certo pavor da altura. Eu disse para ela porque eu estava vendo na televisão a senhora pulando de paraquedas pela segunda vez, aos 104 anos. Meu Jesus. Essa é corajosa. E, exato, a primeira vez ela pulou de paraquedas, que era o sonho dela, ela pulou a primeira vez aos 100 anos. Meu Deus do céu. Bendita Então, seja. exato. É por isso que eu disse, Ana, me permite te corrigir quando tu falando de questão de tempo. Não, nós podemos, esta noite, sermos chamados, né, à espiritualidade de volta. Podemos. Podemos, daqui a 20 anos, 30, nós não sabemos, né? Não Então, sabemos. não sabemos. Mas o fato é, aí eu volto e bato naquele ponto. Valorizemos os instantes e as oportunidades que nos chegam, né? Tem que aproveitar cada minutinho, porque a gente não se dá conta disso enquanto está vivendo, né? No dia a dia, você não se dá conta de Uhum, cada minuto que passa, absolutamente. Mas é incrível como cada minuto que passa tem uma influência sobre você. Um uhum. minuto pode mudar a sua vida, de repente, né? A vida Então, muda num minuto, no exatamente. no minuto, cada minuto é importante. Então, o tempo. Eu até há pouco tempo eu queria escrever um artigo sobre o tempo. Quando eu comecei a pensar, eu falei assim, não, vou desistir, porque o tempo é uma coisa quase que indefinível para mim. As pessoas falam, mas o tempo é isso, é aquilo outro, aquilo outro. Mas para mim é muito difícil de compor dentro de mim o que é o tempo, porque o tempo, do momento que você fala, já era. Uhum. Né? Você não sabe, você ainda não pensou no que você vai dizer, mas o que você está falando já foi. Então, eu até fiz uma live sobre Judas Iscariotes. Então, foi um artigo do papai, e, e ele disse que passou a eternidade, né, sofrendo no mundo espiritual pelo gesto dele, né, não só de ter entregue Jesus, né? A Como do também suicídio. o suicídio. Uhum. Então, eu falei, o que será a eternidade? O que é a eternidade? Eu sei o que é um segundo, eu sei o que é um minuto, eu sei o que é uma hora, um dia, um mês, um ano, 10 anos, isso eu sei. Mas a eternidade, o que é? Então, eu me lembrei, até falei com o Bruno a respeito disso. Eu falei, eu tinha lido num livro que o papai tinha em casa, eu fiquei encantada com uma coleção que ele comprou, do Will Durant.
e tinha uma descrição. Ele começou o livro com uma frase que eu nunca me esqueci sobre a eternidade, porque eu tinha vontade de saber o que é a eternidade. Então ele diz o seguinte parágrafozinho dele na abertura do livro. Ele fala assim: o que é a eternidade? Ele diz assim: nas plagas boreais, numa terra chamada Svitjod, ergue-se um penhasco de 10 quilômetros de altura por 10 quilômetros de largura. Você imagina um penhasco, 10 quilômetros de base e 10 quilômetros de altura. De 10 em 10 séculos, um passarinho pousa no topo daquela montanha para aguçar o biquinho. Né? Você já viu o passarinho aguçando o biquinho, não já? Ele afina o biquinho assim na pedra. Então, de 10 em 10 séculos, um passarinho pousa lá no topo do morro para aguçar o biquinho. Quando a avezinha houver consumido toda a montanha, ter-se-á escoado um único instante na eternidade. Aí eu, falei assim, puxa, mas é tempo que não acaba. Pensa bem, a eternidade é uma coisa quase que incontável, Sim, inimaginável, inimaginável. Um segundo você sabe o que é, mas a eternidade a gente não consegue entender. Agora, a gente é, entende que nós vamos viver uma vida eterna, isso sim. E a gente já sabe que está dentro desse esquema. é. Isso nos faz perceber também que, diante das nossas escolhas, né, nós vamos determinando os nossos dias, determinando o nosso tempo, e muitas vezes nós nos damos conta de que muito tempo se passou quando nós olhamos, e é uma tendência nossa enquanto estamos aqui encarnados, no corpo físico, né? De olharmos para trás e percebemos que, teoricamente, porque não sabemos o dia que iremos desencarnar, temos mais tempo do passado do que do presente. Né? Claro, E isso faz com que muitas pessoas, né, por que eu falei em questão de idade antes? Faz com que muitas pessoas, às vezes, entrem em depressão ou percam, às vezes, este sentido da vida, porque se imaginam sem sentido mais, exatamente por conta da idade. Quanto muitas vezes esta idade pode trazer algo novo e um sim, presente à pessoa, né? sim, exatamente. Você consegue se lembrar você consegue se lembrar de um fato que aconteceu na sua vida N anos atrás e que modificou todo um comportamento seu ou um determinado modo de você ser naquela ocasião. Hoje, você diria assim: ah, eu faria completamente diferente, porque Uhum, aquilo me trouxe isso de bom, uhum, ou me trouxe isso de negativo. E você, graças a Deus, por conta do tempo que passa e que você não fica contando aqueles minutinhos, você esquece aquilo para poder seguir num caminho diferente e melhor. E há pessoas que ficam presas naquele minuto, naquele momento negativo, e não conseguem sair. Lamentavelmente, essas é que precisam das nossas orações, é claro, para melhorar, mas elas, digamos assim, perderam tempo de ficarem presas naquele momento negativo da vida delas, né? É uma é um estudo muito, muito superior para a gente sim. analisar assim, né?
Mas é inevitável que a gente reflita sobre essas situações, né? Sim, Porque nós temos, por exemplo, o mês de setembro ligado à prevenção ao suicídio. sim. Mas é algo que deve ser permanente, não apenas um mês, mas todos os dias do ano. Essa, essa busca é por um sentido, né, Ana? Por um sentido da vida, algo que nos traga sentido. Quando esse Isso. sentido, por exemplo, tu citou a questão, né, de pai, de mãe, né? Então, a gente sabe que pela ordem natural das coisas, é, é inevitável que partam, digam até logo, vamos dizer assim, primeiro, pai e mãe, pela ordem natural. Embora não as situações nos mostrem na vida de que foge ao nosso controle isto. Ah, Né? Não, lógico. não há um tempo, né? Não, as coisas não são nesse sentido, uma via de regra. Na teoria, sim, mas isso também nos faz entender algo, e aí, com a tua experiência, tu pode me dizer, né, Ana? Nós somos uma árvore, né? Aqui parece melhor a mão, não sei direito como é que eu boto. Assim, aqui aparece uma árvore. A nossa vida é uma árvore, nós somos uma árvore. Né? Nós temos amigos, nós temos pai, mãe, irmãos, aqueles que encontram um companheiro ou uma companheira, né? Marido, mulher, enfim. E outros que vão se chegando. Mas se nós não tivermos este sentido da vida, no momento em que um galho se quebra ou que um galho se vai, e os outros vão sucumbir por conta disso, não podemos, né? Eu, Não, no meu entendimento, e aí me corrige se eu estiver errada, né? Eu gostaria da tua opinião também. Como é que nós mostramos àqueles que partem antes de nós que realmente amamos eles, procurando viver bem, da melhor forma possível, porque o tempo do luto é inevitável que se viva, né? é. A gente, o tempo do luto é uma coisa muito pesada. Eu acho que para mim não foi nem o tempo do luto, não, foi o momento da morte. Que o momento que eu vi o papai morrer e o momento que eu vi a mamãe morrer, aquilo me deixou uma impressão muito forte. É tão forte que o momento do luto foi menos ruim para mim, porque aquilo foi maior. Aí vem a saudade, vem aquele aconchego que não tem mais, sabe? Eu ligava para a mamãe, por exemplo, 3 vezes por dia. Eu do trabalho da minha casa que eu tinha, trabalho, marido e tudo, é uma coisa assim. Eu ligava para ela 3 vezes por dia para saber como é que ela estava e o papai. E de repente aquilo acaba. Então você tem que se conformar, porque tudo tem uma razão de ser na vida, né? Tudo tem uma razão de ser. Até a morte tem uma razão de ser, principalmente a morte. Mas a gente, com a espiritualidade, a gente entende que a morte é só uma passagem, é uma coisa que nós vamos comprar uma passagem por uma vida eterna, uma vida diferente, uma vida, né? Uma vida completamente diferente e melhor, com a graça de Deus, né? A gente tem que fazer todo o possível para ser melhor, para sermos sempre melhores, eu acho. É, filosofias É, particulares, né? é, Cada um. nós estamos procurando, né, através desta série de valorização da vida, junto com os ensinamentos, né,
do nosso professor Hermínio Corrêa de Miranda, trazer essa questão toda às pessoas e mostrar, né? Não porque sabemos tudo da vida, quem nos dera, não Oh, sabemos não. Somos espíritos extremamente imperfeitos ainda. Mas nós vamos procurando estender as mãos uns aos outros, né? Nós temos um mundo que, infelizmente, aprendeu a levantar muros, mas ainda tem dificuldade para criar pontes entre um e outro, né? levantaram os muros, mas esqueceram de fazer uma porta para a gente passar debaixo dele, não, ou dentro dele. Eu não me conformo, por exemplo, com aquele muro dos imigrantes que chegam nos Estados Unidos, né? Eu não me conformo com aquilo. É um muro, mas eu acho que a gente tem muitos muros na nossa vida, muitos Uhum. muros vão acontecer. O que nós temos que fazer é não aproveitar os muros maus, ou ruins, ou negativos. Nós temos que dar um jeito de quebrar aquele muro, atravessar, para sermos uma pessoa melhor, porque a própria dificuldade em quebrar o muro vai nos fortalecer, eu acho. Acredito nisso. Os obstáculos, tu sabe que agora tu me fez lembrar da mensagem já no final do filme do Divaldo, Divaldo Franco, Mensageiro da Paz, quando Joana vem até ele, e aquilo sempre me emociona, aquela parte final, que a Joana diz a ele, um dia verás que, em outras palavras, que os obstáculos, as dificuldades, as pessoas que te cercam, nunca foram da maneira como tu viste. Sempre estiveram ali para te fazer crescer, sabe? É uma mensagem linda demais que ela traz para ele ali no Imagino. final. E agora que tu disse isso, realmente nós nos apegamos demais em detalhes, nós reclamamos demais, e se nós olharmos para tudo que nos cerca, independentemente das dores e das cicatrizes que carregamos, a nossa vida é muito boa. É muito boa. É muito boa. E eu acho que a doutrina espírita tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que não adianta você se melhorar sem ajudar os outros. Se você conseguir se melhorar no ajudar os outros, ou ao ajudar os outros, você vai se melhorar muito mais. Porque não adianta você ser maravilhosa se você for só maravilhosa para você. O que você vai ganhar com isso? Nada. Você tenha que dar, você tenha que se doar, você tenha que fazer alguma coisa. Isso eu sinto muita falta de fazer. Eu posso ajudar pessoas de uma outra maneira. Eu posso, digamos assim, uma pessoa está precisando de um carrinho de bebê, por exemplo. Eu posso comprar um carrinho de bebê e dar para aquela pessoa. Mas eu gostaria de poder fazer qualquer coisa com as minhas mãos para a pessoa, entendeu? Não com dinheiro. Mas eu não tenho condições mais, então é assim que eu posso ajudar. Mas eu acho que é isso. O que Cristo pregou foi o amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o jeito que ele nos amou foi. Ninguém consegue chegar nem perto, porque ele se deu por inteiro. A gente tem que se dar por pouquinho, porque nós somos muito pequenininhos diante dele e da doutrina. Mas se a gente não ajudar as pessoas, não fizermos pelas pessoas aquilo que a gente pode fazer,
Às vezes, uma palavra, uma conversa muda um jeito de uma pessoa ser para melhor, ou ajuda aquela pessoa a sair de uma situação negativa, né? E isso na doutrina espírita é lindo. O amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é amor só de amor, não. O amor de se dar, de se entregar, de ajudar, né? De levantar a pessoa, de curar uma pessoa por uma conversa, por uma amizade, por uma mudança de hábitos, né? Isso é muito lindo. Em qualquer religião, mas a doutrina espírita, ela foca muito nisso, né? É a tarefa, uma das nossas tarefas é essa. Isso é algo que é maravilhoso mesmo, né? De a gente muitas vezes estar se perguntando onde é que está o sentido de tudo, porque nós somos, às vezes os joelhos dobram, né? Às vezes nós cansamos, faz parte da gente. E às Claro. vezes a gente está ouvindo ali do nosso amigo espiritual, persiste, não desiste, e a gente se emburra e não quero mais te ouvir, me deixa sofrer aqui. É, E eles lutam tanto por nós que eles vão lá e cutucam outra pessoa lá que não faz nem ideia do que está acontecendo para a pessoa mandar uma mensagem, fazer uma ligação, né? Dar um sinal de fumaça, né? E aí a gente para, reflete, cai na real e percebe os sinais, né? De amor, de carinho que estão junto de é. nós. Eu acho que também o agradecimento é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente, puxa, muito obrigado, você foi maravilhoso, você me ajudou e tudo, mas às vezes a gente se esquece disso. A gente agradece, muito obrigada, tá, até amanhã e tal, espero que você esteja bem. Não é bem assim, não. Eu acho que tem que ser muito mais interiorizado o agradecimento pelas coisas A que as pessoas gratidão. proporcionam, entende? Eu passei uma situação dessas, assim, só é um exemplo que eu vou dar que pode não ser do agrado das pessoas que vão assistir, mas aconteceu. Eu tinha uma colega no consulado americano e gostava muito dela. E nós nos gostávamos muito, eu era muito amiga dela, era uma menina que batalhou muito e, e venceu mesmo. E no dia do meu aniversário, um ano, ela me deu um livro maravilhoso, mas um livro enorme, sabe? Assim, do tamanho de digamos assim, um pouco menor do que a Enciclopédia Britânica, um livro grosso, mais ou menos assim, dessa grossura, assim, uns 3 centímetros. E eu veio embrulhado num presente, eu falei, nossa, mas o que é isso? Um livro pesado. E abri, quando cheguei em casa, aliás, abri na presença dela. Você gostou, Ana? Eu falei, não, eu adorei, simplesmente adorei. Mas você nunca imagina por que motivo aquilo bateu na sua mão. Engraçado. Por que ela foi comprar aquele livro para mim? E era um livro sobre a paixão de Cristo. A paixão. Hum, Eu achei muito lindo. O livro é maravilhoso. Ele conta não só a história, como ele mostra as fotos da Paixão de Cristo, dirigido pelo um filme, né? Dirigido pelo Franco Zeffirelli. Aqueles atores de antigamente maravilhosos, aqueles grandes atores, tipo Anne Bancroft e Anthony Quinn, todo esse pessoal trabalha nesse filme. É uma coisa linda. O livro tem as páginas, papel fotográfico, e aquela roupa de época, aquelas cenas todas e tudo.
E eu tenho esse livro guardado desde 1983, imagina você. Já não li ele todo, mas eu já vi ele todo. E agora, quando eu fui fazer, agora, semana passada, retrasada, eu fui gravar uma live, né, para o Bruno sobre o sudário de Turim e fui explicar como é que Cristo sofreu. Aí eu me lembrei desse livro que essa minha amiga me deu há quanto? 83, 93, 2003, 2013, 2020, 40 anos atrás. Fui me lembrar do livro dela, que é sobre a paixão de Cristo. Você não faz ideia de como me ajudou. Quer dizer, ela teve um gesto de amor comigo que eu só fui dar o devido valor 40. 44 anos depois. Eu não, eu, porque tudo tem uma razão de ser. As Claro. coisas, Uhum. mínima coisinha tem uma razão de ser na sua vida. Você só precisa descobrir o momento que você vai entender aquela razão, qual é aquela razão. Ela me deu aquele livro sem saber que eu ia precisar tanto dele, eu ia me mirar tanto nele. Foi uma coisa linda que aconteceu comigo. Eu liguei para ela, fazia anos que eu não falo com ela, só que eu saí da embaixada já faz 10 anos, entende? Só que eu saí, ela já tinha saído antes de mim. Então, eu liguei para ela, nós duas ficamos falando no telefone e contando, uma contando para a outra. Mas o dar é mais importante que o receber, acredite, com certeza. Ela não sabia o que ela estava fazendo, mas o que eu senti com isso foi o gesto de ela se dar, porque ela também não podia muito. Esse livro não custou barato, não. Ela também não podia, mas ela se deu, ela, ela, ela fez aquilo por mim, né? Eu nunca esqueci, nunca mais vou esquecer aquilo. É isso que eu acho que a doutrina espírita é tão, tão linda. Pregam mais aquilo que você faz pelos outros, e você cresce com aquilo, porque foi isso que Cristo, amai-vos uns aos outros, sigam o meu exemplo, né? Amem-se uns aos outros. Há diversas maneiras de você se amar. Você dá um livro para uma pessoa é um gesto de amor, né? Não Ah, precisa, sem dúvida. não precisa ser um beijo, não precisa ser um abraço, não precisa ser nada. Se você der uma coisa tão bobinha. Hoje saíram daqui de casa dois senhores que estão fazendo uma obra. Eu vi que ele saiu com a marmita, que eu encomendo a comida para eles na hora do almoço, né? Eu falei assim: o senhor está levando a marmita, quer que eu coloque num saco plástico? Ele disse: não é para mim, não, dona Ana. Eu estou levando para uma cachorrinha, que é do meu vizinho, e eles não têm muito dinheiro para alimentar a cachorrinha. Eu falei: meu Deus, eu, eu vou ter que ajudar essa cachorrinha. Pergunta para eles que comidinha que ela come que eu vou mandar para ela. Isso é o que dá alegria para a gente. Eu acho que é isso que faz da gente uma pessoa melhor. E agora eu vou alimentar a cachorrinha. Não vou mandar marmita, vou mandar a comidinha dela, a ração dela. Né? Mas isso vai me dar uma alegria que você não faz ideia. Eu acredito, porque o Chico dizia, falar de Cristo, muitos falam. Nós precisamos procurar viver os seus ensinamentos. E É, quando a gente consegue, nem que seja uma vírgula aqui, outra ali, né, passar por cima das nossas dificuldades, das nossas imperfeições e colocar esse amor em prática, é algo que é uma felicidade
incalculável, imensurável que a gente É, sente, né? é como aquela passagem, né, que tinha um senhor que foi procurá-lo para curar a, a filha, né, que estava doente, né, que ele falou assim, no meio do caminho, Cristo foi com ele, né, no meio do caminho ele falou assim, mas olha, o senhor não precisa ir lá, dizer uma só palavra e minha filha, o meu, eu não acho que era um escravo, não sei, não me lembro bem, essa pessoa vai ser curada. O senhor não precisa ir até lá. Ele, ele sabia que o Cristo ia curar aquela pessoa e o Cristo ia se doar para ele. E ele achava que ele não merecia. Não precisa ir lá, não. Só basta uma palavra. E Cristo foi lá. Não se eu digo que entreis em minha morada, nos dizia uma palavra, eu serei salvo. Dizer uma só palavra e minha escrava será salva, minha filha será salva. Isso é que é o se dar. Eu acho que isso é uma das coisas mais impactantes da doutrina espírita. É a tarefa dos enxovais, né? Exato, Isso que eu acho. exato. É verdade. Bom, nós estamos chegando em torno já de 1 hora da nossa conversa, né, Ana? Já completa. E isto, não podemos, não adianta a gente querer abranger todo o assunto de uma vez só. Nós não vamos conseguir. Vamos levar a Mas assim, eternidade, né? pessoal, Você já sabe o que é a eternidade agora, né? Nós vamos levar a eternidade para aguçar o vamos biquinho lá na continuar, frente. vamos continuar. Eu gosto muito dessas nossas conversas, me faz refletir a vida, né? E eu acredito que se me ajuda a entender mais sentido das coisas, é uma forma de levar essas pessoas. Então, quero dizer para todos que estão nos ouvindo e aqueles que depois assistirão posteriormente, e também a espiritualidade que se encontra conosco, a nossa gratidão, ela é a palavra assim que mais nos ajuda a crescer. Uma das que mais nos ajuda a crescer é a gratidão, né? Que É, nós possamos ser gratos à vida, às pessoas que nos cercam, como tu bem disse, as dificuldades e, e tudo mais que vem para nos auxiliar, né? sem dúvida. Então, E minha você, e gratidão. você, e Desculpa, você Ana, pode também. falar. Não, desculpa, eu que te interrompi. Mas você pode também, só a título de eu tentar ajudar a fazer, vamos dizer assim, a fazer crescer essa sua ideia, você pode pedir às pessoas também que quiserem entrar no chat e fazer perguntas para a gente. Né? Às vezes a Sim, gente, pessoal, fica aqui. né? Eu tô Sim, aberta. sim. Quando eu não souber, eu vou dizer, não sei. Não, eu vou ser Isso aí, muito honesta. pessoal. Com certeza. Excepcionalmente, né, nós estamos, né, aqueles que estarão nos assistindo, né, excepcionalmente, né, Ana, por compromissos pessoais, nós estamos já vamos transmitir gravado este nosso programa, já deixamos colocado aqui a quem está nos assistindo, por compromissos pessoais, mas que em conversa, em conjunto, né, Ana, nós percebemos que uma das formas de valorizar, de manter viva tanto a memória, o esforço, o trabalho, a dedicação do professor Hermínio Corrêa de Miranda, o pai, o pesquisador, também é unir a este tema, que é a valorização da vida. Então, as nossas conversas elas terão esse caráter amplo neste sentido, né, Ana? É, Sobre todos os assuntos. E como a Ana disse, podem colocar nos comentários, fiquem à vontade para colocar questões ou questionamentos, colocações. Fiquem sempre à vontade. Nós não estamos aqui para sabermos tudo. Muito pelo contrário.
Mas como eu sempre procuro dizer nos estudos, aquilo que eu não puder responder na hora, nós pesquisamos e procuramos trazer aqui depois, com todo amor e carinho. Então, a minha gratidão à espiritualidade aqui dos amigos de nosso lar, a todos os nossos amigos, a todos os espíritos aqui presentes, minha gratidão a Deus, minha gratidão à nossa reamizade, a esse reencontro, né, Ana? Porque só nos mostra que os laços do espírito, eles não se rompem, e eles continuam. Isso é uma alegria muito grande, a gente ter e sentir um carinho tão grande à distância, sem nesta encarnação ter se visto pessoalmente, mostra na prática, aliás, o que a doutrina espírita nos coloca, que nós falamos no começo, da família espiritual e a família corporal. Então, muito obrigado, Ana, pela oportunidade, muito obrigado por tudo. Eu aqui me despeço, mas eu quero deixar a ti para fazer as tuas colocações finais e te pedir também que, junto com as tuas considerações finais, tu possa estar fazendo a nossa prece de encerramento. Se eu fazer a prece, você quer Por favor. Isso, as tuas colocações finais e a prece. Claro. Eu me coloco à sua disposição para você e as pessoas que te acompanham. Como eu digo, com muita tristeza, mas não entendia isso algum tempo atrás, mas a doutrina espírita realmente é uma coisa muito séria, muito, muito linda, e torna as pessoas, acredito que, criaturas melhores. Então, eu estou tentando, eu sou muito imperfeita ainda, muito imperfeita, mas eu estou aprendendo devagarinho, igual uma formiguinha. Mas então, Senhor, agradeço essa oportunidade de estar aqui com a Débora, no programa dela e no canal dela, e com as pessoas que elas têm o hábito de lidar, que assistem. É uma honra para mim. Eu claramente sempre digo que eu sou uma neófita em plume, eu não conheço nada. Eu tenho alguma experiência de vida, tenho sim, isso eu tenho. Eu sou uma pessoa feliz, eu tive uma vida maravilhosa, tenho uma vida maravilhosa. Tive doenças, tive problemas, tive aborrecimentos, tive tristezas, como qualquer pessoa, mas eu tive a felicidade de chegar aos 80 anos que eu tenho com uma perspectiva, ou seja, de me melhorar, porque eu vou tentar entender e aprender um pouquinho que seja da doutrina espírita. E eu agradeço ao Senhor por todos os ensinamentos, o seu sofrimento para nos ensinar tudo e deixar essa mensagem mais linda que tem no mundo, que é a mensagem do amor. Muito obrigada ao Senhor, obrigada a todos que nos antecederam nessa vida, que fazem tanta falta, mas um dia a gente se encontra. Agradeço por tudo, Débora, parabéns pelo seu programa, e espero que as pessoas entendam que nós duas estamos batendo um papo, e não nada de doutrina, né? Porque eu também não saberia acompanhar. Mas muito obrigada por tudo, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Que os bons espíritos nos guiem. Jesus nos abençoe. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, Débora. Tchau, tchau.